Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. No dia 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Petróleo. A data, criada em homenagem ao recurso natural estratégico do planeta, menor apenas do que a água. Gente, nós somos a CWB Notícias. Neste jornal tem prestação de serviço, cidadania, esportes, entrevistas, comentários, depoimentos e sempre notícia verdade. Em um minuto tem o comentário do dia. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Fatos mais que estranhos continuam a acontecer na política brasileira. E o que mais revolta o cidadão comum é aquele que levanta cedo, trabalha o dia inteiro e só chega em casa para dormir. Esta revolta de toda a esmagadora sociedade, ela é uma constante. E a gente não compreende tudo isso. Então, eu me sinto na obrigação de informar isso aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determina que a Procuradoria-Geral da Fazenda não pode. O ministro Gilmar Mendes determina que a Procuradoria-Geral da Fazenda não pode cobrar 18 milhões de reais devidos de impostos que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva deve à nação brasileira. Gente, isso é uma cobrança ideológica, frisou o ministro, ao dar o ganho de causa aos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva. Pela sentença do magistrado, do ministro, a gente pode concluir que, se você não pertencer ao partido do prefeito, você não precisa pagar as dívidas do município. Se você não pertencer ao partido do governador, você fica isento de pagar as dívidas com o Estado. Ou ainda, se você não pertencer ao partido do presidente da República, você não precisa pagar as suas dívidas para com a nação. Então isso é muito triste. Isto é uma loucura jurídica que ninguém entende. Ninguém entende. Ao destacar isso no jornal de hoje, chego à conclusão que os homens que deveriam zelar pela justiça e pela ordem no Brasil desapareceram do caminho. Eles se esconderam. Eles pegaram os seus títulos e jogaram na gaveta para esquecer. Eles fizeram isso.
Fizeram isso com as suas responsabilidades. Fizeram isso. Colocaram no lixo. E sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão travestidos de candidatos para mais uma vez te enganar. Hoje, eles não são mais políticos. Eles são candidatos a políticos. O que passou, passou. Eles não são mais de carreira. Eles esqueceram disso. Hoje, eles são falsos e são exploradores e estão bem perto de você para pedir o quê? Para pedir o seu voto e te convencer que ele é a única solução para um país melhor. Amigo, isso é desgastante. Para encerrar, te informo. Você, irmão, você tem uma nova oportunidade. Então, eu preciso que você pense na família, eu preciso que você pense na sua religião, pense na proibição do aborto, pense também nos bons costumes, pense na democracia. Vocês precisam pensar também no respeito à pátria, pensem na liberdade, pensem no respeito às leis e, principalmente, pense em você e em todos os seus. Você pode fazer assim. Você escolhe o certo e aperta no verde da bandeira brasileira e confirma. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. O Tribunal de Contas da União anunciou que vai acompanhar a fiscalização do sistema eletrônico das eleições no próximo domingo, dia 2, data do primeiro turno. De acordo com o Tribunal, técnicos do órgão darão andamento à quinta fase de uma auditoria das eleições iniciada em 2021, em conjunto, lógico, com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. No dia da eleição, serão fiscalizados os procedimentos em 54 sessões eleitorais nas capitais. O teste de integridade das urnas, realizado pela Justiça Eleitoral, também será acompanhado no procedimento dos auditores que vão avaliar os boletins de 4.100 urnas eletrônicas. Segundo o Tribunal de Contas, 111 auditores estarão envolvidos no trabalho. Os resultados parciais serão divulgados em novembro. E o resultado final? O resultado final está previsto para o início de 2023. Vamos aguardar. Esse é o Tribunal de Contas da União, dando a sua contribuição. Até que rimou, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, mais uma vez demonstrou otimismo com temas como PIB, teto de gastos, orçamento e auxílio emergencial, e também o Auxílio Brasil. O ministro destacou o crescimento da economia brasileira, especialmente ao comparar com outros países. Vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China, apontou o ministro. E destacou ainda: estamos crescendo mais do que eles. Estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora, neste trimestre, a maior deflação da história, 3 meses seguidos, afirmou o ministro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar pedidos de investigação apresentados contra o presidente Jair Bolsonaro em março deste ano
por causa das acusações de corrupção no Ministério da Educação sobre a gestão de Milton Ribeiro. A ministra alegou que já há um inquérito sobre o assunto em tramitação no STF e mandou que os autos desses pedidos de investigação sejam compartilhados com a investigação já em andamento. O Ministério da Defesa anunciou que cerca de 34 mil militares das Forças Armadas vão atuar nas áreas de segurança e apoio logístico das eleições no próximo domingo. Serão empregados 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 3 mil viaturas, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros. A participação da Marinha, do Exército e também da Aeronáutica será em operação conjuntas realizadas com órgãos de segurança pública e por solicitação da Justiça Eleitoral nas unidades da nossa federação. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Precisão na informação. Agora fica com as imagens e os depoimentos de pessoas que têm notoriedade no xadrez, como diz, não só no Paraná, mas no Brasil. O xadrez, ele tem uma existência muito rica no Paraná. E isso não é de hoje. Isso vem lá do início dos anos 50, por exemplo, quando grandes enxadristas paranaenses já disputavam o Campeonato Brasileiro. Depois nós tivemos aí a sorte de termos revelado o segundo grande mestre do Brasil, que é o Jaime Sunier Neto. E o xadrez veio se solidificando ao longo desses anos todos. Hoje nós temos um projeto de xadrez nas escolas que é muito rico. Ao mesmo tempo, o SESC realiza todo ano o circuito de xadrez do SESC. E com o apoio da FEXPAR, a organização da FEXPAR, são muitas etapas e vem revelando jogadores muito interessantes. As escolas particulares também no Paraná dão destaque ao xadrez. Isso faz com que nós tenhamos aí no cenário brasileiro uma posição muito boa. Se não somos líderes, nós estamos perto disso, porque aqui se valoriza o xadrez e vem crescendo cada vez mais. O Centro de Excelência do Xadrez, ele vem fazendo esse papel de encurtar distâncias entre o poder público, a iniciativa privada e o esporte. Com isso, nós temos feito diversos torneios em cidades de todas as regiões do Paraná. Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, aqui em Matinhos, no SESC Caiobá, e em Curitiba também. Então, o xadrez, ele traz inúmeras vantagens para o corpo humano. Ele é um esporte democrático também, porque o xadrez não tem limitações. Você joga xadrez independente da idade. Você pode ter 6 anos de idade e pode ter 85, está jogando xadrez. Você não tem gênero que diferencia o xadrez.
O tabuleiro é o mesmo, seja de qual gênero você é. Então, ao mesmo tempo, pessoas com deficiência podem jogar também xadrez ao lado de outras pessoas que não têm deficiência. Ou seja, não há esporte mais democrático, não há esporte mais sustentável do que o xadrez. O xadrez, ele faz bem à mente e faz bem ao corpo. É um esporte que não tem restrições. Por isso, ele tem esse crescimento todo no mundo e no Paraná especialmente. O presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, disse que a companhia pretende investir 2,8 bilhões de dólares em ações para mitigação de emissões de carbono nos próximos 5 anos. Paz de Andrade afirmou que o foco da Petrobras ainda é o pré-sal, que definiu como o maior ativo de maior valor da empresa e uma das províncias petrolíferas mais importantes do mundo. O Banco Central estabeleceu limites para a cobrança da tarifa de intercâmbio, TIC, e para o prazo de liquidação de operações de cartões pré-pagos e de cartões de débito. A TIC é a remuneração paga ao emissor do cartão a cada transação, pelo credenciador do estabelecimento comercial, que é quem aluga as maquininhas de cartão para os comerciantes. A nova regulação estabelece o limite máximo de 0,5% a ser aplicado em qualquer transação de cartões de débito e 0,7% aplicado em qualquer transação de cartões pré-pagos. Também deverá ser obedecido o mesmo prazo para a disponibilização dos recursos aos estabelecimentos comerciais, independentemente de o cartão ser de débito ou pré-pago. O crescimento econômico no leste da Ásia e no Pacífico enfraquecerá acentuadamente em 2022, devido à desaceleração da China, mas o ritmo de expansão aumentará no próximo ano, disse o Banco Mundial. A instituição multilateral com sede em Washington disse em um relatório esperar que o crescimento de 2022 na região do leste, asiático e do Pacífico, que inclui a China, desacelere para 3,2%, abaixo da previsão de 5,% em abril e do crescimento do ano anterior, de 7,2%. A prévia da inflação de setembro registra recuo de 0,37%. É a segunda queda, seguida no índice de preços ao consumidor amplo, depois de cair 0,73% em agosto. A maior influência no resultado foi o preço dos combustíveis, com destaque em especial para a redução do preço da gasolina. O IPCA, que é o IPCA 15 acumulado trimestralmente, teve queda de 0,97%. No acumulado do ano, no entanto, o IPCA 15 avançou 4,63%, mas nos últimos 12 meses desacelerou para 7,96%, abaixo dos 9,60% registrado nos últimos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2021, o índice foi de 1,14%. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Precisão na informação. Os preços do querosene de aviação, QAV, serão reduzidos de 0,84% dos valores de venda para as distribuidoras a partir deste sábado, dia 1º. A informação foi divulgada pela Petrobras. Esta é a terceira queda seguida nos preços dos combustíveis e, em setembro, houve queda de 10,4% e no mês anterior, em agosto, o recuo foi de 2,6%. Segundo a Petrobras, a prática dos últimos 20 anos indica que os ajustes de preços de querosene de aviação serão mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras.
O programa Liceu de Ofícios da Fundação de Ação Social FAS, de Curitiba, vai oferecer em outubro 22 cursos gratuitos de desenvolvimento pessoal e qualificação profissional. Isso para a nossa população. Serão 1.700 vagas em todas as regionais da cidade, sendo 593 delas exclusivas para as pessoas atendidas pela Fundação, entre elas a população em situação de rua, mulheres em vulnerabilidade social e adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Os cursos são promovidos em parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola. A maioria é presencial e rápida, com duração de 4 horas. Algumas turmas terão horário à noite, ampliando assim a possibilidade de participação. A lista de cursos pode ser conferida no site da FAS ou pelo telefone 156. Agora, se você é morador de rua, se você infelizmente está numa situação ruim, logicamente que você não tem um telefone para ligar no 156 e muito menos você tem uma internet para acessar o site da FAS. Acredito eu, acredito você, acreditamos todos nós, que se for para atender este segmento que precisem muito de atenção, tem que ter outro mecanismo para as devidas inscrições. Isso é natural, é uma lógica, é o bom senso. Em um barco transformado em hospital e moradia, o projeto Doutores das Águas leva atendimento em saúde, vacinas e práticas de higiene à população ribeirinha em áreas remotas da bacia amazônica. 4 médicos, mais 28 profissionais e estudantes de odontologia, farmácia, nutrição e educação viajam em um barco transformado em hospital e partem de Manaus, capital do Amazonas, para uma jornada de 11 dias e 1.000 quilômetros de navegação. O projeto completou 10 anos nesse 2022. Então, destacar, promover e valorizar esse projeto é obrigação. É obrigação e prazer. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as pessoas subiram em cadáveres para fazer política durante a pandemia do Covid-19. Para o ministro, faltou humanidade aos políticos de oposição ao governo Bolsonaro. Infelizmente, se abateu sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas quando chegou o Covid-19. E o que mais impressionou o ministro durante a pandemia foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando. Em vez de nos ajudar, eles fizeram a coisa errada. Isso causou muitas mortes e tristeza. A falta de humanidade e solidariedade e de fraternidade disfarçada de vontade de ajudar, declarou o ministro. Os preços no setor industrial registraram, em agosto, queda de 3,11% em relação a julho. É a maior variação negativa desde o início da série histórica em 2014. Na passagem de junho para julho, a variação havia sido de 1,13%. Nos últimos 12 meses, o índice marcou 12,16%. Em junho, o acumulado foi de 17,94%. Isso ao ano. O indicador chegou a 7,91%. Os resultados do Índice de Preços ao Produtor, o IPP, de agosto, foram divulgados no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
A indústria do refino de petróleo e biocombustíveis se destacou com a segunda maior variação, com queda de 6,99%. Foi também a maior influência, com 0,95 ponto percentual, o PP, no recuo de 3,11% da indústria geral. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora, alegria do povo. O futebol chegando com José Domingos e Birubiru. Um abraço pra você, Johnny. Outro abraço pra você, Zé Domingos. Igual você, Biro, um abraço a todos. Contra a Gana, 3-0. Tunísia, 5-1. 8 gols marcados, 1 sofrido. Não mais 23, sim 26 jogadores que vão à Copa do Mundo no Catar. Entre esses 26, tá o Pedro não, que ainda é uma dúvida, ou paira essa dúvida nas redes sociais com relação à ida de Pedro para a seleção ou para a Copa do Mundo do Catar, Zé. Se o Tite pretender uma campanha positiva na Copa do Mundo, o Pedro tem que estar entre os jogadores selecionáveis. O Pedro é o grande nome do futebol brasileiro na atualidade. Tem marcado inúmeros gols, tem dado assistências, tem tido apresentações notáveis no Flamengo. E o Flamengo é o mais popular clube do Brasil. Virar as costas para o Flamengo, virar as costas para um jovem promissor do futebol, é virar as costas para o torcedor, para o povo. E a seleção é de quem? A seleção não é do Tite. A seleção é do povo. Então o Tite tem que pensar e pensar muito nisso. Estas vitórias contra a Gana, contra a Tunísia, não representam absolutamente nada. Porque Gana e Tunísia são incipientes em termos de futebol. São selecionados fracos. O Brasil, para um teste mais efetivo, precisava enfrentar uma seleção de mais nível. A Copa do Mundo está aí. Acho que o Brasil tem excelentes jogadores, principalmente trazendo os jogadores de fora e colocando alguns que estão no nosso campeonato, caso do Pedro. Acho que o Brasil pode sim aspirar uma boa campanha na Copa do Mundo. Mas para isto tem que trabalhar com seriedade, respeito, e respeito se dá convocando um jogador a nível de Pedro, que é um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. Neymar já não é a super estrela do time, ou seja, ele tem mais participantes com ele. E o Neymar pode, com esses outros jogadores, trazer o título para o Brasil no final do ano lá no Catar, Zé? Podem dizer que o Neymar não é mais a grande estrela, que há outros jogadores num nível bom. Dividindo com ele a responsabilidade. Dividindo a responsabilidade. Mas ainda, o grande nome da seleção brasileira, quer queiram, quer não, é o Neymar. Não tenham dúvidas disto. O Neymar faz sim a diferença. Agora tem que dar a ele a devida responsabilidade, o respeito profissional e ele ser efetivamente profissional. Deixar de lado aquele cai-cai de toda hora, de encenar situações inexistentes, enfim, tem de ser o jogador pontual para fazer o bem para a seleção brasileira. Rapidinho, o Gabigol não vai para a Copa? Acho difícil. Pelos jogadores que o Brasil tem, o Gabigol, embora sendo um excelente jogador, lá fora do país tem outros em melhores condições do que ele na atualidade. Show. Valeu, Johnny. Um abraço, Zé. Um abraço a você, Biro. Um abraço a todos e até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até. Notícia Verdade.
Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.